são coisas que eu acho que são chaves muito importantes para você pegar aí. Primeiro ponto, viva abaixo das suas capacidades financeiras. Se você pessoa, ganha 5, viva com menos, porque aí aquilo que sobra você investe e lá na frente isso vai fazer uma grande diferença para você. Faturamento é ego, né? Quanto eu faturo? Faturo milhões. Só que assim, porque faturamento é ego e lucro é dinheiro no bolso. Então, o que é preferível? Você faturar 1 milhão e ter um lucro aí de 100 mil? Ou você fatura 800 e ter um lucro de 200? Entende? Então, tomem cuidado. Muito. Outro ponto muito importante. Olhe para seus custos. Olhe para a sua margem. Qual que é a sua margem? Qual que é a sua margem de contribuição? O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é que o seu preço de venda menos o custo que te sobra essa margem de contribuição para você pagar as suas despesas e tirar o lucro. Isso qualquer pessoa tem que saber aqui, ó. Porque muitas vezes você está sem caixa porque você está precificando errado. O assunto de hoje é um tema que muita gente foge. Vou falar para as minhas mentorandas. Elas querem falar de vendas, de marketing, de crescimento de negócio, mas quando fala para abrir os números, é aí que o bicho pega. E justamente por ser aí que o bicho pega, que esse assunto é muito importante e necessário para qualquer negócio de qualquer tamanho e de qualquer tempo. E para falar sobre dinheiro, eu chamei hoje uma parceiraça minha. Ela é mentora financeira dentro da minha mentoria. Ela é consultora financeira de várias empresas de todos os tamanhos. Ela já vai se apresentar aqui. E ela tem uma abordagem sobre este assunto que é muito gostosa de ouvir. Porque vamos falar a verdade. Com a nossa base educacional, que a gente tem zero finanças, a gente não é acostumado a falar sobre dinheiro, muito pelo contrário. Eu não sei você, mas na minha casa, quando as pessoas falavam sobre dinheiro, era assunto quase que proibido. Não fala de dinheiro sobre a mesa, né? Na mesa da cozinha a gente não fala de dinheiro. É pecado falar de dinheiro. Então, muitos de nós fomos criados considerando que era errado falar de dinheiro, quando na verdade é necessária essa pauta, seja no teu negócio ou na tua família, é necessário você tirar um tempo para falar sobre dinheiro. E eu estou com a Rosângela Mendes, que é minha grande amiga, parceira, está comigo já faz algum tempo, e eu falo que eu não largo mais. Por quê? Como eu falei, ela tem uma abordagem simples, didática, muito precisa sobre finanças. Eu aprendi, vou ser bem sincera, eu aprendi a gostar de lidar com números com a Rosângela. Porque assim como muitos profissionais de... Vou dar um exemplo que não tem nada a ver. Alguns profissionais de personal trainer, por exemplo, se ele não sabe pegar num ponto que você passa a gostar, você começa a ir pela obrigação. E o personal trainer, ele tem que te ganhar. E eu acho que quando você toca nesse assunto finanças, você toca muito bem. Então, Rosângela, é um prazer ter você aqui. Uma honra receber a Rosângela aqui. E é uma honra ver de perto, de um ano para cá, você já sempre foi muito grande. E a grandiosidade que você está se transformando, porque eu sinto muita verdade em tudo que você fala, em tudo que você passa. E eu não vou te apresentar, eu quero que você se apresente aí para as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse podcast. Nossa, depois dessa apresentação, fico até emocionada. Obrigada, Andresa. Que satisfação estar aqui no seu podcast, falando sobre dinheiro, sobre finanças, que é uma área que eu adoro, você sabe disso. Estamos aí há quase 2 anos juntas. Não te largo mais também, você sabe disso. Estamos juntas aí. Se tem uma parceira hoje de negócio minha, essa parceira é a Andresa, que confiou quando eu iniciei a minha empresa.
E ela falou, Rô, vamos numa simples conversa no treino, que Exato. nós treinamos na mesma academia. Acho que é por isso que eu fiz a analogia da academia, né? Do personal. Mas cuidar da saúde, cuidar da finança, tá tudo atrelado, né? Eu falo que anda junto. E desde que a gente firmou essa parceria, a gente tá aí, né, Andresa? Exato. Que delícia, fico muito honrada com suas palavras e esse meu crescimento, inclusive na minha vida profissional. Eu agradeço também a você, porque você contribuiu demais para mim, no meu negócio, na minha vida pessoal, assim também. É só o começo, né? É só o começo. E conta um pouquinho da tua história, de onde que a Rosângela veio, porque assim, você não surgiu do nada como consultora, né? Não. Então vamos lá. Sou Rosângela Mendes, tenho 44 anos, uma jovem senhora, né? Deixa eu fazer um parêntese. Eu falei pra Rosângela assim, ó, você se apresenta, se você quiser, você fala a sua idade. Ela falou, adoro. Uma jovem senhora de 44 anos. Sou casada, vai fazer agora 12 anos com o Alisson. Não tenho filhos, mas tenho 2 cachorras minhas adoráveis. Tenho 3 sobrinhos e tá vindo o 4º sobrinho. Que delícia! Estou muito feliz. Sou titia, corujíssima. Que delícia! Ai, amo meus sobrinhos. Filha da Sebastiana, que é a minha grande inspiração de vida. Se hoje eu estou aqui é por conta dela, que há anos atrás ela sempre foi a pessoa que mais me deu apoio, que mais me ajudou, a que mais falou assim, filha, vai, não desista. Então, onde eu tenho essa oportunidade de falar em público, eu sempre agradeço a ela. Que lindo. Porque se de fato eu estou onde estou hoje, é porque eu tive uma base muito forte dela, sabe? Uhum. Ela sempre quis estudar muito e ela não teve essa oportunidade, né? Imagina. Naquela época, os pais tiravam para trabalhar, né? Uhum. E aí o desejo dela foi sempre estudar e ela nunca teve essa oportunidade. E aí o que ela não teve, ela quis pra gente. Então ela sempre falou: não, os estudos sempre foi em primeiro lugar para minha mãe, né? Para nós todos em casa. E por isso que eu falo que eu devo muito a ela, assim, né? Então, sou formada em economia, pós-graduada em gestão financeira, controladoria e auditoria. Então, eu tenho Olha o currículo. Olha o currículo. Tenho 20 anos de experiência na área financeira para empresas, né? Empresas nacionais, multinacional. E em 2022 fundei a minha empresa, a AR Furlan Consultoria. Então, vai fazer agora o mês que vem, 3 anos que estou com a minha empresa. Muito feliz, muito feliz. Mas vamos... eu vou contar um pouquinho como eu cheguei e decidi, né, abrir a minha empresa. Então, eu sempre fui do mundo corporativo, né? A minha carreira foi feita toda para trabalhar em empresas, né? Então, eu falo que eu comecei em chão de fábrica. Eu fui assistente, virei analista, aí você vai crescendo, analista júnior, sênior, pleno, virei coordenadora, de coordenadora virei gestora. Uhum. Então, até nas minhas consultorias, quando eu vou, aí a pessoa fala, não dá, eu falo, dá, porque eu já fiz. Vamos lá. Eu já sei. Eu sei que dá. Não adianta enganar. Por isso que é muito legal, né? Eu falo, as pessoas hoje falam, eu quero fazer o que você está fazendo, eu quero ser consultora. Eu falo, nossa, é ótimo, é uma profissão maravilhosa, eu estou amando. Porém, você precisa de uma base muito forte. Você está aqui para me dizer, a gente precisa, porque assim, nós somos hoje contratadas para resolver problemas. Uhum. Porque senão as pessoas não vão contratar a gente, concorda? Uhum. E aí você tem que ter uma base muito forte para resolver esses problemas dos seus futuros clientes, né? Exato. E aí... e eu sempre fui uma pessoa, estudei muito, muito, então eu não esperava a empresa me dar curso, a empresa me dar as coisas. Então, por exemplo, se eu estava lá, eu sentia essa necessidade que fazendo isso, buscando aquilo, iria melhorar a minha performance na empresa, eu faria. Uhum. Sempre fui e busquei. Como que eu entrei nessa parte de educação financeira e planejamento financeiro pessoal, primeiramente, que esse foi meu intuito. Em 2014, 2015, o Brasil passou por uma crise gigantesca. Uhum.
E aí, a empresa que eu trabalhava, e meu marido também, porque a gente não estava na mesma empresa, mas era no mesmo grupo, eram 5 empresas. Para não demitir, ele entrou naquele programa do governo que, poderia ter redução de jornada, consequentemente redução salarial. Então, do dia Uhum. para a noite, nós tivemos uma redução de 30% do salário. Uhum. Se a gente trabalhava no mesmo grupo, tivemos o quê? 60% do dia para a noite. Então, eu era aquela pessoa, não era endividada, era certinha, mas eu ganhava 1.000, eu gastava quanto? 1.000. Eu ganhava um aumento de 1.200, eu gastava Hum. 1.200, e assim Não tinha sucessivamente. dívidas, mas também Não não tinha tinha. dívida, mas também não tinha sobra, não tinha reserva, Aham. não tinha nada, Sim, vivia assim. sim. Futura Deus pertence, né? Mas assim, eu sempre tinha um investimento. Então, quando não era a minha faculdade, foi minha pós, foi meu carro, foi meu terreno, foi, sabe? Uhum. Mas assim, sempre vivia, não tinha sobra, Uhum. entende? Então, imagina, do dia para noite você ter essa redução. E sendo que eu tinha um custo de vida baseado naquele salário. Eu tinha Sim. acabado de casar, eu não tinha 1 ano de casada ainda. Então, era Uhum. uma outra realidade. Eu lembro que eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, sabe, o que que eu vou fazer? Eu lembro de ter ficado muito, muito mal. Fiquei mal, chorei, mas eu falei, o quê? Eu prometi para mim mesma que eu nunca mais iria delegar a minha vida financeira para ninguém. Não mais para a empresa que eu trabalhava, para esposo, para família, para estado, para ninguém. Seria minha responsabilidade. E passei a consumir tudo sobre educação financeira. Então, Uhum. por mais que eu era formada em economia, por mais que eu tinha feito uma pós-graduação em gestão financeira, você aprende sobre fazer organização, planejamento para empresa. Uhum. Nunca falou sobre finanças pessoais. Entende? E essa é uma grande dor da nossa geração, da população Eu acho que brasileira. é uma dor da nossa cultura. O Sim, Brasil, a o gente não Brasil tem, não tem educação financeira. Então, nada. falar E nem de quer longo e nem querem que prazo, tenhamos, né. falar sobre reserva, falar sobre viver degrau abaixo é coisa que gera dor. Eu lembro que eu ganhei de uma amiga o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu comecei a ler esse livro logo que eu me formei eu me formei em 2005. Em 2006 eu comecei a ler esse livro, eu parei de ler esse livro. Me deu uma dor, gerou uma angústia tão grande, porque ele falava muito a longo prazo, Uhum. ele falava muito em reserva, ele falava sobre viver degrau abaixo, e aquilo não condizia com a minha realidade. E Uhum. aquilo me doía, que é o que você acabou de falar. Eu fiz até um post esses dias atrás, que foi até, eu falei, nossa, doeu nas pessoas, porque você tem medo, você não quer olhar, É, isso. entende? É. Você não quer olhar. Sim. E era o que acontecia comigo. Eu parei esse livro, olha só, e eu fui atrás quando de fato eu tive uma dor gigantesca. Uhum. E eu comecei muito beber na fonte de Gustavo Cerbasi, que é a grande referência de educação financeira no Brasil, é ele. Ele começou esse assunto em 99, Uhum. entende? Então ele, para mim, é a minha grande referência em educação financeira e planejamento financeiro pessoal. É, o Gustavo Cerbasi é um dos primeiros nomes, né. Esse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, É, é um best-seller dele. sensacional. Recomendo, recomendo. Seja você casado ou não, está namorando ou, Melhor ainda, né. meu Deus, é Que daí sensacional. já É começa bem. sensacional. A Natália Arcuri estava começando o Me Poupe dela, que hoje é uma grande empresa. Nossa, era um fundo de quintal, para você ter uma ideia. O primo rico nem era tão rico. O primo rico era emergente. O primo rico nem era tão rico, mas enfim, é só para mostrar que assim, né, em pouco tempo, eu que sou dessa área, cresceu muito sobre educação Sim, financeira, né. sim. E aí eu falei: "Uau, que mundo legal, que delícia, eu viveria disso". Olha para você que interessante. E aí, Andresa, foram 2 longos anos, assim, me estruturando, não foi fácil, colocando em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo, tudo, sabe. Uhum. E 2 anos depois, 2017, 18, aí as coisas, opa, começaram a melhorar, sabe. Sim. As coisas começaram a entrar no eixo, e aprendi o quê? Viver degrau abaixo do que eu posso. Uhum. Isso fez a grande diferença. E sabe aquela assim, eh
quando as oportunidades aparecem, aí foi o que aconteceu comigo, tanto comigo com meu marido. E o meu marido, ele foi muito importante nesse processo, porque ele comprou comigo isso. Uhum. Então esse é o importante muito sobre quando eu falo, de planejamento financeiro familiar. A família tem que estar junta nesse processo para ter Sim, resultados sim, sim, positivos. sim. E ele veio comigo, eu falo que nós fizemos uma aliança muito forte nisso. E quando a oportunidade veio, tanto para mim quanto para ele, a gente estava pronto. Então, Uhum. entende? É você arrumar a casa, preparar a base, porque a oportunidade sempre aparece para todo mundo. Pra quem Só que aí acontece, só que você tem que estar preparado para ela. exato. E foi aí que eu e meu marido viramos o jogo, Aham. entende? Então, ou seja, a gente tinha um padrão de vida. As oportunidades vieram. Então, a gente tinha aqui a oportunidade, a gente tinha aqui a nossa despesa, com a oportunidade aqui a nossa receita, só que a gente não mudou o padrão de vida. Uhum. A gente continuou com o mesmo padrão E e a a receita receita ficou aumentando, e o maior. mesmo padrão, e foi aí que a gente conseguiu hoje ter uma. Óbvio que a gente tem metas, tem objetivos, e eu sou a louca da meta, né? Eu não falo que eu não penso a longo prazo, é a longo século. Eu até melhorei isso agora. Mas assim, esse é o segredo. Aí eu fiz, Uhum. uau, entendi o que o Gustavo Cerbasi quis falar no livro. Sim. Entende? Porque a sua receita, ela pode aumentar, mas desde que você mantenha o padrão. É Uhum. assim. A construção de riqueza e riqueza, sim, viu, gente? Eu não tô falando só riqueza de dinheiro. Sim, Ela é construída ao longo do tempo. Não é do exato, dia para noite, não é exato. amanhã, não é o mês que vem, é ao longo da vida. Lembra que eu falei que eu fui me preparar, levei 2 anos para virar o jogo? Porque estava claro onde eu queria chegar, sabe. Uhum. E aí quando a oportunidade veio, eu estava pronta, eu estava preparada, e aí a gente virou o jogo. Eu acho que você tocou em 2 pontos que eu queria fazer uma observação aqui. Primeiro, dessa questão de que, muita gente me pergunta como faço para ser consultora igual você. Eu estou na área de mentoria, sou mentora de empresárias, você é mentora financeira, consultora financeira, tal. É muito legal a gente fazer o que a gente faz, porque as pessoas enxergam que a gente ama o que a gente faz. É, Só que só amar o que faz não é não, o que nos torna quem nós somos. sim, É esse preparo, como você falou, é esse estudo, é essa vivência, tentativa e erro. Então, assim, eu vejo hoje, e é o que me deixa um pouco indignada, mas ao mesmo tempo é uma realidade e não tem como a gente fugir. Muitos consultores, mentores, o consultor ele leu o livro Pai Rico, Pai Pobre e virou consultor já virou financeiro. consultor financeiro. O, Isso aí. o mentor ele fez um curso de um final de semana e vira mentor. Então é muito revoltante profissionais se posicionando como mentores ou consultores quando eles são rasos desse jeito. Então, se você, presta atenção, você está em busca de um mentor ou um consultor, né, seja em qual área que for, até na pessoal, você tem que saber quem é essa pessoa, tudo que ela já estudou, o que ela já fez, quais são os resultados que ela gerou. Porque post de Instagram não entrega resultado, Isso aí. não é, Rô? Não entrega resultado. E outra coisa que eu quero só fazer essa observação. Existe um conceito que eu aprendi que é o conceito do mosaico. O que significa esse conceito do mosaico? É como se atrás de você tivesse uma parede. Lembra aquelas paredes de mosaico, Sim, sim, de azulejo, né? sim, De mosaico, sim, que sim. pegava retalho de azulejo e colocava na parede. Tem atrás de você essa parede o tempo todo. O conhecimento ele é como essa parede de mosaico. Você adquire aquele conhecimento, não descarta ele. Coloca lá no mosaico. Vai colocando lá. Coloca lá. Uma hora, quando você está com a sua mente preparada para absorver aquilo que você recebeu, você pega aquilo que você, né, guardou no mosaico e toma para você. E foi o que aconteceu com você da questão do Gustavo Cerbasi, É. que você falou, eu não admiti, eu parei de ler, eu não. E já aconteceu isso comigo, de parar de falar de dinheiro, eu não quero nem abrir. Eu acho que você fez um Eu post sobre fiz um isso, né? post sobre isso. Eu me vi naquela situação de não querer abrir a minha conta bancária, Sim. tipo, de medo. Aí eu falei assim, gente do céu, se eu não quero administrar o meu dinheiro, como que eu faço, né? E aí, a gente está gravando esse podcast, é sempre uma semana antes, mas ele vai ao ar agora no mês de junho de 2025. Pode ser que você assista depois, mas ele vai ao ar no mês de junho de 2025. Passaram aí 5 meses. Isso aí.
como que a pessoa ela faz para se preparar para o próximo ano? Mas antes, volta na tua história de como você se tornou consultora, e aí já emenda nessa resposta Sim. como que a pessoa faz para o segundo semestre. Sim. E aí eu gostei muito de fazer. Eu falo que eu fui o meu próprio case, entende? Uhum. Então, aí você fala: "Rô, qual foi a primeira transformação que você fez?" Fui eu, sabe? Foi na minha vida. E sabe o que é legal? Você, como formada na área de finanças, terá Pós-graduada, terá a pós sensibilidade, a humildade de assumir que você também tinha falhas nessa área. nossa, uma dor gigantesca. Eu não fazia meu planejamento, que eu tinha medo de ver os números. Opa, eu fui essa pessoa. E aí eu gostei muito de fazer isso. O que que eu comecei a fazer? Atender pro bono, sabe. Aí eu fui ajudar a amiga, aí eu fui ajudar um outro amigo, aí eu fui ajudar familiar, e eu fui vendo: "Uau, isso é legal, eu viveria disso". Operação. Nossa, sabe quando te dá um prazer imenso, ainda mais você ver transformações na vida das pessoas? Então tá. Aí em 2017 eu fui fazer uma mentoria de carreira, para mudar de empresa, para mudar de já fazia bastante tempo que eu estava nessa empresa, queria novos ares, tal, mas e já pensando nessa questão do planejamento financeiro, mas não era ainda, eu tinha um tabu que ainda eu gostaria de que carreira era CLT, né, então eu não Uhum. tinha ainda essa visão de ser empreendedora, enfim, de abrir o meu próprio negócio. Eu fui fazer essa mentoria com o Roberto Caran, que eu sou tão muito grata a ele, que foi uma das pessoas que ele, a Vivi, me estenderam a mão, assim, nesse momento. Eu falo que eles me viam naquela época, eles faziam ideia de uma pessoa que eu não imaginava que eu era, sabe? Uhum. É como tirar uma venda, assim, dos olhos. Eles foram sensacionais. E aí o Roberto virou para mim e falou: "Tá, você quer ir para a empresa por quê? O que você acha que vai ter lá de diferente? E por que não abrir seu negócio?" Ele implantou uma sementinha lá. Ah, daí quando planta a Ah, e ele sementinha. plantou e eu falei: "Uau, ele tem A razão". plantinha do Só empreendedorismo. que aí veio de encontro com eu já estava estudando. Ele falou assim: "Tá, mas se você for abrir o seu negócio, você está preparada para abri-lo? Então, assim, qual o seu capital inicial? Quanto você tem de reserva?" Porque a gente começa uma empresa, ela começa com zero. Aham. E aí você vai conquistando aos poucos, um primeiro cliente, 2, 3 e assim sucessivamente. Você vai ter capital para, bancar esse seu negócio? Eu falei: "Eita, é aí então". E aí eu fiquei com esse sentimento, falei: "Tá, então eu preciso me preparar para ele". E fiquei atendendo, continuando CLT, mudei de empresa, fui para uma outra empresa, muito legal, aprendi muita coisa lá. E aí, só que nessa empresa, quando começou a pandemia, logo no início, a pandemia começou em maio, e em abril eu fui desligada dessa empresa. Uhum. Eu falo, porque eu já estava com aquele, sabe, a sementinha, e já estava me preparando financeiramente. E eu fui desligada dessa empresa. Eu falei: "Gente, agora é a hora, então. Eu vou empreender, só com planejamento financeiro pessoal". E comecei aí, fiz a formação do Gustavo Cerbasi, a inteligência financeira dele, que me deu uma base espetacular. E comecei a atender e começou a dar sucesso, aí as pessoas, me procuravam também, que é o meu grande know-how, que é para a empresa, que é a parte de consultoria para empresas, comecei também. Só que daí uma multinacional me chamou para participar de um processo seletivo. Eu falei: "Ah, vamos ver qual é que é, né, quem sabe". E eu fui passando, passando, chegou no final desse processo, eles: "Ó, a vaga é sua". Eu falei: "Uau, e agora?". Só que era meu grande sonho trabalhar numa multinacional, eu não tinha Uhum. trabalhado. Sim. Aí eu falei: "Eu acho que agora é a hora". E isso inclusive vai agregar no meu negócio Exato. futuramente. E eu aceitei. Gente, eu falo que quando você tem um sonho, né, é incrível. Na primeira semana nessa empresa, eu lembro de ter parado, olhei assim para o espelho, eu falei: "Não é mais isso que eu quero para minha vida. Eu quero estar no meu negócio, mas eu ficarei aqui tanto para fazer uma reserva financeira, ter uma reserva melhor para minha empresa, quanto para adquirir mais conhecimento que inclusive eu iria utilizar na minha empresa". Perfeito. Ou seja, você teve a visão de que não era lá que você queria Não, estar, mas você sabia que
você não podia sair naquele momento, porque você tinha um objetivo. Financeiro. E Para alcançar, uma meta financeira para alcançar. E é uma coisa que eu costumo falar. Independente, tem muitas pessoas que podem ser, se você está no momento de querer empreender e está, de repente, numa fase de transição de carreira, presta atenção, volta o vídeo. Presta atenção no que a Rosângela falou. Planejamento. Então, assim, como que eu vou começar? Porque não adianta. Gente, não adianta a gente querer começar a empreender e achar que a amiga vai comprar da gente, porque não vai. Não adianta. E não é por maldade, simplesmente não vai. Mas tenha prazo, tenha data. Então você colocou. Eu lembro quando eu também trabalhava em outro lugar, e eu lembro que uma vez eu cheguei para minha mãe, ela estava viva ainda. E eu cheguei para ela, sabe quando você chega na mãe e você só quer um colo para você desabafar? Aí eu só queria chorar. Aí eu lembro que minha mãe falou assim: pra que continuar trabalhando nesse lugar, Andresa? Eu falei assim: porque eu sei onde eu quero chegar. Então, assim, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu sabia que não era o momento. Então, acho que a gente, resiliência, né, Rô? A gente tem que aprender a ter. E aí eu lembro que nessa empresa eu aprendi muito. Eu tinha meus superiores, eram sensacionais, assim, aprendi demais com eles, com a equipe que eu tinha também. Foi muito, muito legal, foi muito agregador. Eu falei, eu aguento 1 ano. Deu 1 ano, eu falei, eu aguento mais 1 ano. A meta dobrou, eu Dilma. aguento mais 1 ano, eu dobrei a meta. E foi muito legal, e de fato, quando chegou aí, eu cheguei num auge que aí, vocês sabem como é que é, né? Uhum. Eu cheguei no meu limite mesmo. Aí eu falei, não dá mais. Eu acho que cheguei na meta que eu queria financeira, entende, gente? Então, assim, subiu, eu consegui chegar na meta que eu queria para abrir o meu negócio de fato. Uhum. Quando eu comecei lá em 2020, eu fui desligada. Então, de certa forma, eu falei, em vez de eu ir para o mercado, eu vou abrir meu negócio. Meu marido falou, não, eu estou com você, vai dar certo, faz o seu negócio. Só que aí, eu não tinha uma reserva tão grande para a minha empresa. Por isso, eu aceitei por 2 pontos a multinacional. Porque a proposta financeira foi muito boa. Sim. E segundo, porque iria me agregar demais em termos de conhecimento. Exato. E outra coisa, você chegar como consultora com esse currículo de uma não. multinacional é diferente. E assim, me fez bastante diferença em termos de conhecimento. Era uma multinacional com quase 100 anos de empresa espalhada pelo mundo inteiro. Então, assim, me deu um conhecimento muito, muito grande. Uhum. E aí, quando eu saí, aí de fato, eu falei, agora eu vou com tudo para minha empresa. E aí eu abri dois leques, né? Então, tanto a parte de finanças pessoais, que muitas pessoas me procuravam, e tanto a parte para consultoria de negócios. Aí eu lembro que eu falei, não, eu quero ficar só com os pequenos. Só com os pequenos, porque tô com alergia de empresa grande, não quero. Porém, aí os anos passaram. Isso aqui é o meu grande know-how, né? É o que eu sei fazer de melhor, essa parte de empresas, né? Então, eu comecei, como eu falei anteriormente, pequenininha, dentro de qualquer empresa e cheguei à gestão. Então, eu sei hoje do que eu tô falando e é a parte que eu amo e que eu adoro, né? Sim, eu adoro o desafio. Eu falo que o quanto mais eu pego desorganizada a empresa, eu adoro, né? Nossa, me dá... Então, tem vários. Se você precisa organizar suas finanças, comenta aqui no vídeo. Comenta aqui pra gente saber. Não tenha vergonha. Olha, vou te falar. Acho que 90% das empresas, elas têm um problema de desorganização financeira e não é nem por falta de vontade. Às vezes é porque o gestor é um só, o dono é um só. Não dá conta. E aí ele não dá conta. Entre vender e organizar as finanças, o que eu vou fazer? Eu vou vender. Pelo menos o dinheiro está entrando. E você sabe o que me fez, principalmente... Eu sei que hoje, ainda mais no Brasil, no cenário que nós vivemos... Muitas pessoas empreendem por necessidade. Então, não tem opção. Ou faz isso, ou não põe comida no prato. Mas quando você tem a oportunidade de se estruturar financeiramente para começar seu negócio, é outra história. Sim. Eu não digo assim... primeiro eu preciso vender para organizar. Concordo. Mas para você começar a abrir um negócio, você tem que ter um capital. Porque como você vai se manter? Como? Como você vai se manter? Entende? Vou te fazer uma pergunta. Já são várias perguntas. Não, são várias que eu tenho que responder, né? Sim. Vou te fazer uma pergunta. Mas antes, deixa eu só fazer um resumo do que a Rô falou até agora. São coisas que eu acho que são chaves muito importantes para você pegar aí.
Primeiro ponto, viva abaixo das suas capacidades financeiras. Se você pessoa, aqui é essa pergunta que eu vou fazer. Se você ganha 5, viva com menos. Porque aí, aquilo que sobra, você investe e lá na frente isso vai fazer uma grande diferença para você. A gente está falando de um país, gente, onde a gente não pode contar com a Previdência. Deixa eu só falar, 80% hoje da população brasileira é endividada. É. Cara, Não, 80%. e eu não quero nem. Não, eu não quero nem entrar no assunto dos bets. Não. Porque está endividando a população de um nível. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas, assim, viva com menos. Se você vai fazer quer começar a empreender, primeiro. Se estruture, não largue, por mais que você esteja com muita vontade de largar tudo, não faça isso. É um risco muito grande que você corre e pessoas que fazem isso, elas têm uma maior tendência a desistir, porque elas não aguentam. Então, é muito importante que você tenha essa estrutura. Já comecei, Andresa, e agora o que eu faço? Volte, olhe com carinho para os seus números, que é isso que a gente vai falar agora. E aí eu vou emendar 2 perguntas que eu vou fazer. Não respondi nem a primeira. Eu vou emendar 2 perguntas aqui, mas antes eu quero agradecer os patrocinadores que estão conosco e fazem o Diamante Talk ser o que é. Fazem o Diamante Talk acontecer, estar na sua casa toda semana. Nossos patrocinadores são Ramos Laser, que no final sempre participa com algo super especial para as nossas convidadas. Sundara Garden Spa, que é o momento que é o nosso momento do inegociável, é o nosso momento que a gente tem que tirar pra gente. Nós precisamos desse momento nosso para que a gente possa se conectar conosco e cuidar da gente. Eu acho que é importante que a gente se cuide. LBF Semijoias, que são as semijoias que eu uso e que todo mundo pergunta de onde que é esse brinco, de onde que é esse anel, de onde que é o colar. Então, são todos os episódios do Diamante Talk são da LBF Semijoias. Homewell Automação Residencial, empresa que faz da sua casa ou da sua empresa uma casa inteligente, uma empresa inteligente, com automação de iluminação, ar-condicionado, tudo comandado por Alexa ou aplicativo. E o Conecta Venda, que eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Assistam o vídeo do Conecta Venda para entender o que é o Conecta Venda. Se você vende produto, você precisa conhecer o Conecta Venda. E quem está assistindo esse podcast tem 20% de desconto na contratação do plano mensal do Conecta Venda. Assista o vídeo, entenda o que é e eu vou fazer a pergunta para minha convidada agora, antes do vídeo do Conecta Venda, só para você ficar de olho na resposta que ela vai dar. Rô, prolabore, ou seja, o meu salário. Como que eu calculo? Assista o vídeo do Conecta Venda e volte aqui para saber a resposta da Rosângela. Conheça o Conecta Venda em menos de 1 minuto. Logo que você contrata, você já pode cadastrar seus produtos, criar seus catálogos e enviar para seus clientes. Eles terão uma experiência de compra rápida e intuitiva, podendo ver seus produtos por categoria, ver fotos, descrições e variações, além de fazer o cálculo de frete e pagamento na finalização da compra. Seus pedidos ficarão muito mais organizados com um painel administrativo completo, ganhando tempo e vendendo muito mais. E o melhor, sem taxas sobre as suas vendas. Ficou interessada? Clique no link da bio e contrate agora. Prolabore, né? É a grande dúvida, né, do pessoal para definir o quanto ele pode fazer de salário para ele dentro do negócio dele, né? É que, na verdade, é assim. Primeiramente, por que eu falo para ter essa reserva? E foi o que eu fiz. Porque, num primeiro momento, você começa com 1 cliente, eu vou falar para serviço, 2 produtos, você começa o básico. Aí você sai de um ponto que, para você abrir seu negócio, você parte de um número mínimo, que para só você abrir, você já tem esse gasto. Entende? E aí você, nas suas vendas, não atingiu ainda para cobrir, entende? Porque serve a reserva. É para isso. E assim sucessivamente.
E aí você fala, tá, mas eu preciso me pagar. Qual que é o meu salário? O lucro, tudo que entra. Tudo que é o meu salário. Tem duas coisas. Uma coisa, que é o lucro, é a sua distribuição de lucro. Você, como dono, sócio, investidor, você tem direito a esse lucro. Mas não é todo. Não, é parte dele. Então, por exemplo, quando a sua empresa já atingiu o ponto de equilíbrio, guarda esse nome, ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O que você vende, paga suas despesas, paga o custo operacional e fica no 0 a 0. Então, vamos supor, eu faturo 50 mil. As minhas despesas, juntando tudo, comprando matéria-prima, pagando todos os encargos, as despesas fixas e variáveis, eu fico no 0 a 0. Aí, Ou seja, vende 50 e tem e custo de tem 50. custo de 50, tá? Eu, como dona da minha empresa, eu presto serviço para ela, concorda? Eu sou o funcionário dessa empresa. Uhum. É o que eu falo, gente. A empresa, ela é sua, porém, por que chama pessoa jurídica, pessoa física? Entende que a sua empresa é uma pessoa praticamente? Ela tem uma vida própria, ela primeiro precisa se pagar para depois pagar você. Então, o primeiro ponto que você... Adorei essa analogia. Eu adoro essa analogia. Eu adoro. Você tem que enxergar que ela é uma pessoa e você presta serviço para ela. Uhum. Aí, como ela te paga? Presta atenção, o seu salário, que é o que você desempenha dentro dessa empresa. Vamos supor, eu sou dono da minha empresa, eu faço tudo nela tal. Se fosse para eu contratar alguém para fazer o que eu faço, quanto eu pagaria para essa pessoa? Esse já é um primeiro ponto. Aí vem uma questão. Eu só vou fazer uma observação, porque eu já falei para várias pessoas, tipo, em live e tudo mais, e a pessoa sempre vem com essa questão. Uhum. Ah, mas eu faço tudo, eu faço venda, eu faço marketing, eu faço isso, eu faço aquilo, nanana. E aí? Então, aí você vai contratar uma pessoa para fazer esse X-tudo. Quanto você pagaria para ela? É a referência de mercado. Segundo, esse salário cabe dentro do orçamento da empresa para pagar? Então, primeiramente, eu fiz minhas vendas, eu tirei os custos dessas vendas, eu paguei todas as despesas e paguei e quero ter tanto de lucro, 5, 10, 20% de lucro. E aí eu pago esse salário, eu quero ganhar 10, quero ganhar 20. A empresa comporta? É aí que você chega no número chave para fazer o seu salário ou para saber o quanto você tem de faturamento. Olha só que interessante. Então, primeiro eu calculo, isso daí era óbvio para mim. Custo fixo e variável, Isso. ok. Aí eu calculo quanto que eu quero ter de lucro. Ou seja, os meus custos, né, mensais, eles são 50 mil. Sim. Ah, eu quero ter mais 20% de lucro. Isso. Que daí eu sou de humanas, Sim, eu não sei fazer essa sim, conta, tá. mas tudo bem. Aí você quer mais 20% lá de lucro, vamos pegar aqui, ó. Dos 50 Dos mil. 50 mil. Porque a pessoa de humanas aqui é ruim de conta. Ó, 50 mil menos 20%. Peraí. 10. Tá. Então, Eu quero ter 10 mil de lucro. Aí que eu calculo meu prolabore. Aí você pega mais seu prolabore. Entendi. Então, Porque... suponhamos que meu prolabore eu queira que ele seja 5. 5, aí vamos Ou supor. seja, a minha empresa ela tem que faturar... 55 mais 10, você tem que no mínimo faturar 65 mil. Tá. Pra te dar... Olha, que os clareza. 20% de lucro, Uhum. mais pagar o seu salário e pagar todas as outras despesas. Tá, e quando isso não acontece? Quando isso não acontece, você vai ajustando, por isso que você é o dono, você vai ajustando o seu prolabore, você vai ajustando o seu lucro, você vai ajustando. Por isso que eu vou entrar até num outro ponto aqui, por isso a importância de ter um fluxo de caixa. É isso. Um fluxo de caixa diário, semanal, mensal, para você ver como estão as suas coisas, como estão as entradas e saídas da sua empresa. Uhum. Então, aqui, quanto é a minha entrada? Qual é a previsão para os próximos meses? Qual a previsão dos meus próximos gastos? Uhum. Quanto que eu estou comprando de mercadoria, de matéria-prima, para fazer esse meu negócio vender? Igual a gente que é serviço é diferente, mas a gente tem a parte de tributação. Uhum. Como é que tá? Uhum. Entende? Essa é a importância do fluxo de caixa, é fazer com que você tome decisões mais assertivas baseadas em números. Exato. Porque uma coisa é o que eu acho, uma coisa é o que é de fato. É o que eu falo, existem muitos empreendedores que eles praticam uma gestão chamada gestão da esperança.
Eu jogo os números lá e eu fico na Eu esperança de que É igual aquela falar, conta não, mas de eu números... sei tudo, tá tudo na minha cabeça. É, Ótimo! nossa, Mas será piorou. que tá nas entrelinhas? Eu quero saber nas entrelinhas. Você sabe que eu tive uma mentoranda que uma vez ela falou isso, que eu falei assim pra ela, da sua curva ABC de produtos, não era de números. Qual é o produto que você mais vende? Ah, mas eu tenho certeza de qual é. Falei, não, você vai puxar no teu sistema. Aí na outra reunião, eu dei como tarefa de casa, ela veio e falou assim, Andresa, eu fiquei surpresa. Ela falou, esse produto que eu achava, ele estava em quarto na minha categoria de vendas, de mais vendido. Era um produto que eu nunca imaginava. Então, imagine com números. Quando eu chego, eu pergunto assim: quando eu chego numa consultoria, a primeira coisa que eu faço é construir esse fluxo de caixa quando não tem. Ou, se tem, nós vamos analisá-los. Por quê? Para entender o caminho do dinheiro. Eu falo que é a entrada e saída desse dinheiro dentro da empresa. Qual a sua capacidade de gerar caixa livre? O que é caixa livre? O que é caixa livre? Vamos... O que é caixa livre? que é Caixa livre é tudo que você recebe dentro do mês, tudo que você paga, quanto que você gera sem considerar o saldo. Entende? Então, vamos supor, eu recebo, é diferente de faturamento. Uma coisa é o que você fatura, uma coisa é o que você recebe, que é o seu contas a receber. Porque o faturamento do mês, muitas vezes você vende para receber em 30, 60, 90 dias. Entende? Então, aqui eu faturei 50, mas nesse mês eu vou receber só 40, porque os outros 10 eu dividi 30, entendeu? Uhum, E assim sucessivamente. Então, sim, faturamento é diferente. exato. Então, muitas vezes a pessoa pensa, nossa, eu faturei 50 mil, mas não vai O entrar quanto que 50 entrou? mil. O quanto que entrou? Entende? O quanto entrou de fato nesse mês? E aí, o conceito de caixa livre é o quanto você gera de caixa dentro do mês, sem considerar o seu saldo. Então, quanto que eu recebi, o quanto que eu paguei, o quanto que eu consegui gerar. Esse caixa, ele tá positivo ou negativo? E é assim que você vai construindo o seu caixa da empresa. Uhum. E isso é a mesma coisa na pessoa física. Entende? Então, assim, na pessoa física, como que a gente constrói patrimônio, constrói riqueza e até mesmo para a empresa? É Uhum. vivendo esse degrau abaixo. E o Uhum. mesmo conceito vale para a empresa. Uhum. Porque como que você vai investir? Igual para a empresa, esse capital, esse caixa livre vai fazer com que ela não vai investir em bolsa, investir, enfim, não. O investimento é dentro do negócio dela. Então, como que ela vai comprar uma máquina melhor, Exato. um equipamento melhor, ou contratar mais funcionários para que ela consiga gerar mais faturamento através Uhum. desse caixa livre? E a gente, pessoa física, como que eu vou construir riqueza? É investindo. O investimento, ele dá um upgrade, ele faz o seu negócio crescer mais. Porém, só se constrói riqueza vivendo abaixo e gerando Uhum. mais renda. Uhum. Entende? Como que eu gero mais renda? Então, assim, como que eu faço para ganhar mais? Então, eu vou me estruturar, eu vou estudar, ou eu vou ter um segundo negócio para aumentar minha renda, sabe? É fazer estratégias para que você aumente sua renda, Uhum. mas não suba o seu padrão de vida. Esse é o grande segredo. E aí que eu já vi muita gente errar nesse sentido. Nós estamos em Limeira, se você não sabe, nós estamos em Limeira, cidade que fica a 170 quilômetros da capital paulista. E Limeira, para quem não sabe, é a capital da joia folheada, da semijoia da América Latina. Ou seja, é a cidade na América Latina que tem o maior número de fábricas de semijoia. E lá atrás, agora não, porque mudou muito o cenário. Eu vi muito dono de fábrica de joia, porque assim, a maioria lá atrás começou no fundo de quintal. Certo. E aí era funcionário de alguma fábrica, começou no fundo de quintal, montando semijoia, de repente começa a entrar dinheiro. Eu já vi muitos fazerem isso. Começou a entrar dinheiro, o que o cara fez? É meu. Comprou casa, É tudo meu. comprou carro, comprou terreno, comprou chácara, comprou isso, comprou a empresa? aquilo. E a empresa, nada. Descapitalizou. Eu vi gente quebrar com um monte de patrimônio de terreno, imóvel, um monte de Só patrimônio de abre imóvel. eu quero abrir um parênteses com isso que ela está falando. Vem comigo e entenda esse conceito aqui. Não sei, eu fico até, né? A primeira regra é separar as contas da pessoa jurídica da pessoa física. É a Uhum. primeira coisa. Uma coisa é a sua conta da empresa, outra coisa é a sua conta pessoal.
Entende? Sim. E- e- Inclusive e- patrimônio, né, Rô? Inclusive. Então, quando nós falamos em construção de reserva, a gente precisa de liquidez. O que que é liquidez? Eu preciso de um dinheiro agora, eu consigo pegar esse dinheiro. Ele é rápido Uhum. para mim. Então, por exemplo, se eu imobilizo o meu capital em chácara, apartamentos, casas, e aí eu preciso fazer um investimento na minha empresa, ou eu tenho uma oportunidade de qualquer outra coisa, eu vou ter que até vender, até eu perco a oportunidade aqui. Ou, Uhum. e se acontece de um imprevisto? Eu não tenho esse capital agora. Aí você precisa fazer para hoje, aí você perde ali numa venda. Exato. Então você tem que. Eu falo que a primeira coisa, separou as contas. Qual que é a segunda? Isso para a empresa também. Eu falo assim: que não existe CNPJ forte sem ter um CPF forte. Uhum. E não existe CPF forte com CNPJ fraco. É que aí as coisas aqui, ó. Essa é uma Não, frase não, que a não. gente ouve muito, mas aí as pessoas elas banalizam. Ela só posta pra treinar. E aí não pratica, né, Rô? Acaba não praticando isso. E é algo que é muito importante. E aí, assim, olha. Nossa, passou muito rápido. Muito. Muito Eu falei rápido. pra você Muito. que aqui a gente teria que ter umas 3 horas. 3 A próxima, horas, próxima porque é vez que a muito. Rosângela vier, viu, diretor? 3 horas. Reserva pra gente. A gente tá no início. Olha só como passa rápido. É muita. Eu não falei nem de indicadores, eu não falei nem de É, quê? De mas DRE. aí assim, De não, mas dividendo. olha só. Isso dá, olha, a gente pode marcar um segundo momento para falar de indicadores. De indicadores. Só de indicadores. Sim, Você sabe que eu sim. tenho uma cliente que eu cheguei nela, eu tenho um orgulho dessa cliente gigantesco. Ela não tinha nada. E eu só quero. Antes, a gente tem ainda um tempinho? Temos quanto? Tem. Tem? Então tá bom. Deixa eu só falar de um ponto muito importante aqui. Eu tenho a pergunta para te fazer. As pessoas. Faturamento é ego, né? Então, quanto eu faturo? Faturo milhões. Quanto que eu faturo? Só que assim, eu brinco até, eu e o Roberto, a gente fala muito, um outro parceiro meu, Samuel, também, a gente fala muito isso, que faturamento é ego. E lucro é dinheiro no bolso. Então, o que é preferível? Você faturar 1 milhão e ter um lucro aí de 100 mil? Ou você fatura 800 e ter um lucro de 200? Entende? Entende? Então, tomem cuidado. Muito Tenho cuidado. batido muito nessa Muito tecla. cuidado. Outro ponto muito importante. Olhe para seus custos. Olhe para a sua margem. Qual que é a sua margem? Qual que é a sua margem de contribuição? O que é margem de contribuição? Eu ia falar. O que é uma margem de contribuição, diretor? Você sabe? O papo com a Rô tem que falar e tem que traduzir. Okay. A margem de contribuição nada mais que o seu preço de venda menos o custo que te sobra essa margem de contribuição para você pagar suas despesas e tirar o lucro. Isso, qualquer pessoa tem que saber aqui, ó. Eu perguntei para você, minha margem é 70, minha margem é 30, minha margem é 40. Tem que saber aqui, ó. Porque muitas vezes você está sem caixa porque você está precificando errado. Entende? Aí, assim, a gente tem... Assim, eu tenho uma aula só de precificação que vai aqui quase 2 horas. Você sabe, nós demos para as meninas da mentoria, né? Ficamos o quê? Quase 3 horas só falando de precificação. 3 horas só falando de fluxo de caixa. Foi. Então, assim, a gente aqui teria assunto... Demais. Mas qual os pontos que eu chamo bastante atenção? Porque muitas vezes você tá sem caixa, o problema não é no financeiro. Aí você vai ver em algum processo do seu negócio, que não está indo bem, que o reflexo está nas suas finanças. Sim. Então, tomem cuidado com o ego, toma cuidado com o seu faturamento. Sim. Olha com cuidado para sua margem, para o seu custo, para sua precificação. Eu falo que tem 3 coisas que nós temos que olhar para quando a gente abre o negócio. É vendas, caixa e pessoas. Mas se for para você escolher, primeiro são pessoas. Por quê? Você tem que ter pessoas alinhadas ao seu negócio. Então, qual que é o seu negócio? Essa pessoa está com você nesse propósito? Faz sentido? Ela é treinada? Ela está apta na cadeira que ela está? É tudo isso.
Segundo, o caixa. Por que o caixa? Porque é ele que vai fazer com que você financie as suas vendas. Uhum. É ela que vai direcionar, são os indicadores para você vai saber qual é a sua margem, qual a sua inadimplência, Quando qual o você seu pode quantas a dar receber, desconto. quanto você pode dar de desconto. É. Entende? E segundo, Tem gente que sai dando desconto porque só para senão poder você bater meta. você acha que a venda é a primeira, se você vendendo errado. Você sabe que uma vez eu tive uma cliente que ela era louca da meta de vendas. E aí ela colocava metas absurdas e ela realmente é muito boa vendedora e tal. Só que ela ia vendendo, aí chegava um momento que ela, para bater a meta dela, ela começava a dar desconto, dar desconto, dar desconto, dar Aí desconto. só vendeu. Batia a meta. Beleza, maravilhoso. Nossa, eu bato meta atrás de meta, atrás de... Aí um dia ela falou assim, Andresa, eu não vejo a cor do dinheiro. Eu falei assim, não, peraí. Olha o tanto de desconto que você tem dado para poder vender. Então é exatamente isso, né, Rô? Eu tenho que prestar atenção nos meus números, por isso que é muito importante. Não tem como traçar estratégia Sem olhar. ver números. Não tem. Venda é número, marketing é número, finanças você tem que olhar os seus números assim, tem que ter na ponta da língua. Que eu comecei até a falar que eu tenho essa cliente que eu tenho muito orgulho dela. Ela começou, ela não tinha nada, e ela tinha um faturamento muito considerável já. E não tinha um fluxo de caixa. O fluxo de caixa dela era na conta. Era o DDA do banco. Surreal. E ela não entendia, E aí ela achava que todo o faturamento era dela, ela achava que o limite do cheque especial era o capital de giro dela, pagava juros absurdos. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, implantamos sistema ERP, treinamos a equipe. Então, hoje ela conversa sobre indicadores, hoje ela sabe exatamente qual a margem dela. É perfeito. Hoje ela sabe qual que é o lucro, hoje ela sabe o quanto ela pode tirar de Prolabore, hoje ela faz a distribuição de lucro. Então, uma coisa é o Prolabore, que é o quanto a empresa paga de salário para você, outra coisa são a distribuição de lucro. Então, você vai fazer. Então, tem empresas que fazem essa distribuição bimestral, trimestral, semestral, anual, aí vai muito de acordo com o que os sócios definirem. Sim. Então, você disse muito bem que a gente não pode pegar tudo. Não, por quê? Porque parte desse lucro vai para o financiamento dessa empresa. Seja ela para investimento como eu falei anteriormente, em pessoas, maquinário, tecnologia. Não, o que eu já vi de empreendedor frustrado porque surgiu uma oportunidade, ele não tinha como... Não tinha caixa. agarrar. Aí no cenário que nós estamos hoje, com uma Selic de 14,75, hoje está caríssimo pegar crédito com banco. Sim. Caríssimo. Então hoje quem está investindo com o seu capital, porque tomar no banco hoje Ou a está pessoa muito tá mais tomando no caro. banco sem consciência Agora, nenhuma. aí que vem o pulo do gato. Presta atenção. Quando você constrói uma relação com um banco, você tem o seu, sabe, o caixa reserva da empresa. Eu falo que no mínimo, num cenário lindo, maravilhoso, não caem da cadeira, hein, pessoal? Num cenário lindo, o ideal é que você tenha pelo menos 1 ano de reserva. Então, se as suas despesas, sabe, para você sorrir, ter que abrir a sua empresa, você não parte desse número que foi da empresa que nós usamos como exemplo, Sim. que ela tem que ter 50 mil, ela tem que ter um mínimo daquilo. Sim. Num cenário mediano, 6 meses. Mas eu falo que para começar, se você conseguir ter um mês à frente, gente, genial. Você tem um mês. Então pode ter essa sazonalidade dos clientes, que você acaba vendendo mais, menos, um sai o outro, não tem um impacto direto nas suas finanças. Você não vai precisar recorrer a cheque especial. Por quê? Porque você tem esse capital reserva. Exato. E aí esse capital reserva fica onde? No banco que você tem relacionamento. A partir do momento que você consegue ter relacionamento com os bancos, eles conseguem te liberar créditos. Relacionamento com o banco. Relacionamento. Porque o banco, na verdade, ele não é o seu vilão, desde que você saiba trabalhar com ele. Quando ele passa a ser seu vilão? Quando você começa a não honrar com os compromissos. Aí é juros sobre juros sobre juros. A gente Sim, sabe ele não muito tem bem disso. dó. Mas a partir do momento que você constrói uma relação com esse banco, o que acontece? Ele consegue te dar algumas linhas de créditos melhores. Sim. E aí, vamos supor, você tem um capital investido. É melhor, com esse capital investido, com os juros que está rendendo hoje, com uma Selic 14,75, você consegue, às vezes, financiar esse capital. Porque é preferível você trabalhar com capital de terceiro
do que com o seu próprio. Sim, Entende? exato. Então, assim, é que agora a gente até parte para um outro âmbito aí. Tá vendo aí, como tem assunto, né? o quê? Tem Umas 3 horas. Tem muito assunto. Tem 3 horas para cada assunto. Rô, para finalizar, como eu falei, passou muito rápido Não mesmo. é gostoso, né? É Você achar mais demais. duas Não aqui? falei que a Rosângela ela fala de dinheiro de uma maneira leve. É tão leve que a gente não vê a hora passar. Andressa é suspeita, gente. Não, sou não. Você escreve aqui o que você achou, tá? O Escreve diretor aqui. gostou? Rosângela gosta de elogio, de ser elogiada. Pode O colocar. diretor, o que o diretor tá achando? Ele tá amando, olha lá. Aí, olha. A última pergunta. Sim, Nós temos aí, basicamente, 6 meses pela frente. sim. Que são os meses considerados, para a maioria das empresas, o melhor período, né? São Para as geração de datas, caixa e tudo mais. O que você dá de dica prática e rápida, porque a gente está no final, para que essa empresa ela possa se preparar para esse período e que ela possa prestar atenção para esse período? A primeira coisa, se você não tem um fluxo de caixa, que é o controle da sua entrada e saída de dinheiro, essa é a primeira coisa. Não, antes disso, separa as contas. Se você tem tudo junto e misturado, separa. Uma conta para pessoa jurídica, uma conta para pessoa física. Segundo, construa esse fluxo de caixa. Simples, gente. Você pode, hoje, se você pesquisar aí, só colocar planilha financeira, fluxo de caixa. Pum! Tem inúmeras, gratuitas, simples. Uhum. Você constrói esse fluxo de caixa. Entenda como funciona a sua entrada e saída de dinheiro. Aproveita agora, né? Agora é a hora. É. Agora é a hora. Segundo, entenda, baseado nessa entrada e saída, estou com saldo positivo, ótimo. O que eu faço para melhorar ainda mais isso? Uhum. Segundo, estou negativo. Qual o plano de ação que eu vou fazer isso? Reveja o seu estoque. Será que eu não estou com muito estoque? Porque hoje, qual é o ideal? Um cenário ideal é você ter no mínimo de 3 a 4 meses de estoque, ponto. Passou disso, é dinheiro parado. Sim. Entende? É dinheiro parado. Eu falei exatamente isso. Segundo, reveja a sua margem. Renegocie tarifas bancárias. Eu tive um cliente que ele estava gastando por mês R$ 900 com tarifa de pacote bancário e TED, e tarifa de TED, Pix. Na hora que nós vimos aquilo, imagina quanto que não dá no mês, no ano, a gente tá quase R$ 12 mil. Uhum. Renegociou com o banco, adivinha? Ela vai gastar em média R$ 100 por mês. Uhum. Entende? Eu tive uma outra, aconteceu a mesma coisa. Então, são gastos que você acha que é simples, mas R$ 12 mil. É aquela chamada 12 mil goteirinha. reais. Você da paga nossa energia, casa. você paga. Meu Deus do céu. Entende? Olhe com cuidado para cada categoria de despesa da sua empresa. Sabe, suas despesas fixas, como energia, telefone, água. Dependendo quanto você paga de energia, será que não vale a pena estudar, colocar placas? Hoje tem o Mercado Livre de energia, será que não vale a pena você comprar? Uhum. Então, dá uma olhada com cuidado, renegocie as taxas de cartão. E outra, reveja, será que você precisa dividir até em 6, 10 vezes para o seu cliente? Entende? Uhum. Então, assim, primeira coisa... Hoje, separa as contas. Segunda, construa esse fluxo de caixa. Terceiro, analise com muito critério cada categoria de despesa. Se seguir isso, é o primeiro passo para você fazer o segundo semestre diferente do primeiro e reverter ainda a situação, muitas vezes, e atingir a meta que vocês tanto querem. Perfeito, Rô, perfeito. Deixe seu contato para quem quer te seguir, falar com você, saber mais sobre dinheiro dessa maneira leve como você trouxe pra gente. Então vamos lá. Olha, me sigam, Rô Mendes F no Instagram. Eu estou semanalmente com posts educativos, tanto voltado para finanças pessoais, como estratégias para a sua empresa. Então, eu falo que hoje eu não sou mais só uma consultora financeira. Eu sou uma
consultora estratégica de finanças e negócios. Não tem como, né? Porque não tem como, você tem que olhar para um todo, né? Sim. Então, eu trabalho tanto com finanças pessoais, para a parte de organização, planejamento, e para empresas média, pequena, grande empresas. Hoje, aí, presto tanto a parte de estruturação, treinamento de equipe, de gestora, uma análise mais estratégica também para o negócio. Legal, Rô. E trabalhamos com o quê? Palestras, workshops, né, Andresa? Sim, Trabalhando Rosa. em parceria junto com a Andresa. A palestra da Rosângela é sensacional. Se você tiver a oportunidade de contratar ou de assistir algum dia uma palestra da Rô, é muito boa mesmo. E, Rô, eu quero te agradecer, porque eu sei como a tua agenda anda concorrida, eu sei disso. pouquinho. A gente quase marcou meia-noite aqui, tá? Porque a Rosângela não tinha mas agenda. porque assim, a Andresa também não tem agenda. Aí fica nós duas amigas. Quando? O nosso almoço é uma vez por ano, era para ser uma vez por mês. Meu Deus. E eu quero te presentear Ai, aqui que lindo. com a placa da Ramos Laser. Gente, A Ramos que lindo. faz todas as Olha placas das isso, nossas convidadas. gente. Que é uma forma de Adorei. retribuir e de agradecer. Vai pro meu escritório. Eu Tá sei. lindo lá. E de agradecer pela sua participação tão enriquecedora Obrigada. pro nosso Diamante Talk. Eu falo que essa mesa tá poderosa. Vai dizer que não tá. Eu só tenho convidada top aqui. Só Mas convidada de também alto nível. Temos uma apresentadora de alto nível, né? Então, assim, não tem como os convidados. E olha, Rô, muito obrigada mesmo. Vocês já viram que tem muito assunto com a Rosângela, então tem muita coisa que a gente vai fazer, né, Rô? Tem mais participação da Rô aí com a gente. Porque como eu falei, aqui a gente tá sabe, né, na pontinha do iceberg ainda. Pra aprofundar. Não, imagina, de cada tópicozinho que a Rosângela falou, dá um podcast de 1 hora. No mínimo. Então, é muito assunto, quero muito te agradecer. E eu quero que você deixe a última palavra, né, para essa mulher, né? Lógico que tem homens que nos assistem também, mas para a pessoa que está nos assistindo, se alguém chegasse para você assim, falasse assim, Rosângela, me dê um único conselho. Nossa, que Qual seria? profundo. Eu pego todo mundo de surpresa nessa, né? Um único conselho. Mas aí, para a vida, para o negócio, para tudo. Da Rosângela. Acredite no seu sonho. Mas antes de acreditar, se prepare, estude, planeje, sabe? Porque não basta só acreditar. Você tem que acreditar e fazer ele acontecer. Mas para isso você tem que preparar a base. Como você prepara a base? Estudando, se preparando, buscando. E é isso que eu uso para a minha vida. Então, a minha vida está sempre em movimento. Está sempre querendo um dia ser melhor como ser humano, como empresária, nos meus negócios. Rô, então, é isso. Maravilhoso, Rô. Maravilhoso. Muito, muito obrigada. E eu que agradeço. Na próxima semana vai ter um casal aqui. Se você empreende em casal, esse podcast da próxima semana, esse papo da próxima semana é para você. Comente o que você achou, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Vamos tornar essa mensagem tão rica para empreendedores cada vez maior. E até semana que vem.